Olá, turma! Hoje, na nossa aula de português, iremos trabalhar o tema flexão dos adjetivos gênero e número. Prestem bastante atenção e vamos lá. Flexão de gênero uniforme. Uniformes são aqueles que não flexionam em gênero, ou seja, apresentam uma única forma para ambos os sexos. O que isso significa, turma? Significa que um único adjetivo vai servir tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, sem ter nenhum tipo de modificação. Vamos para os nossos exemplos. O problema difícil, a questão difícil. Muito bem, nós temos aqui o adjetivo difícil. Nós temos o problema, que está sendo mostrado como masculino, e a questão como feminino. Difícil, que é o adjetivo que está acompanhando problema, está acompanhando questão, não mudou, continuou o mesmo, porque ele é um adjetivo uniforme. Então, ele vai servir tanto para o masculino quanto para o feminino. O garoto cruel, a garota cruel. Nós temos aqui masculino e nós temos feminino. Só que o adjetivo continua o mesmo, porque ele é uniforme. Então, vai servir para os dois sem ter nenhum tipo de modificação. O aluno gentil, a aluna gentil. Nós também temos aqui tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, porém o adjetivo continua o mesmo. Então não esqueçam, turma. Uniformes são aqueles adjetivos que vão servir tanto para o masculino quanto para o feminino, sem se modificar. Não vai haver nenhum tipo de mudança nele. Vai ser uma única palavra, um único adjetivo vai servir para os dois. Vamos agora para o nosso exemplo prático. Nós temos aqui: Gargamel é um homem cruel. Cruel é o adjetivo que está se referindo ao substantivo homem. Nós temos aqui outra frase: a Vex é cruel. Aqui, o adjetivo cruel está se referindo ao substantivo Vex, que Vex é o nome da Smurf fêmea criada por Gargamel. Pois bem, observem que o adjetivo ele é uniforme, pois serviu tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Flexão de gênero, adjetivos biformes. São aqueles que flexionam de acordo com o substantivo a que se referem, ou seja, possuem uma forma para o masculino e outra para o feminino. Exemplos: os homens bonitos, as mulheres bonitas. Nós temos aqui homens, que é um substantivo que está no masculino, logo o adjetivo também vai estar no masculino. E nós temos mulheres, que é um substantivo que está no feminino, logo o adjetivo também estará no feminino. Então houve uma flexão no adjetivo para que concordasse com o substantivo. Isso se chama adjetivos biformes, quando tem uma forma para cada gênero. Outro exemplo: o amigo divertido, a amiga divertida. Observe como houve uma flexão no adjetivo para que ele pudesse concordar com o substantivo. O substantivo estando no masculino, o adjetivo também está no masculino. O substantivo estando no feminino, o adjetivo também está no feminino. Outro exemplo: o pai amoroso, a mãe amorosa. Pois bem, turma, então, os adjetivos biformes, observem que possuem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Vamos para o nosso exemplo. O papai Smurf é bondoso. Bondoso está se referindo a papai, que é o nosso substantivo masculino. Próximo exemplo: a mamãe Smurf é bondosa. Bondosa é o adjetivo que está se referindo a mamãe, que é um substantivo que está no feminino. Então, observe, gente,
que houve uma mudança, uma flexão no adjetivo para que ele pudesse concordar com o substantivo. Quando o substantivo está no masculino, o adjetivo também está no masculino. Quando o substantivo está no feminino, o adjetivo também estará no feminino. Muito bem, vamos olhar agora a flexão de número. Nós temos a flexão do número do adjetivo simples e a flexão de número do adjetivo composto. Prestem muita atenção. Vamos começar com o adjetivo simples. A flexão de número do adjetivo simples, ele concorda com o substantivo a que se refere, ou seja, forma um plural da mesma maneira que o substantivo simples. Ele vai concordar com o substantivo que ele acompanha. Vamos para os nossos exemplos. O rapaz feliz. No plural, ficará os rapazes felizes. Observe que o adjetivo ele está concordando com o substantivo, acompanhando o substantivo no plural. Então, no adjetivo simples, eles concordam e o plural do adjetivo é da mesma maneira que o do substantivo. A roupa branca ficará no plural, as roupas brancas. Seguem a mesma regra. Lembrando, turma, que as regras de transformação de plural dos substantivos nós já trabalhamos, tá? O erro acidental, no plural ficará os erros acidentais. Muito bem. Vamos agora olhar as regras para o plural dos adjetivos simples. Vamos relembrar um pouquinho das regras, também porque essas regras se aplicam tanto para o substantivo quanto para os adjetivos. Muito bem. Aos adjetivos oxítonos terminados em L, substitui-se por is. Ou seja, todos os adjetivos que tiveram um Lzinho no final, você tirará o L, você cortará esse L e vai colocar no lugar is. Exemplo, sutil, você retira o L e fica sutis. Infantil, você retira o L e fica infantis. Aos adjetivos paroxítonos terminados em L, substitui-se por eis. Quando a palavra ou adjetivo for paroxítono, você simplesmente vai retirar o L e no lugar vai colocar eis. Exemplos. Dócil vai ficar dóceis. Amável vai ficar amáveis. E aos adjetivos terminados em R ou Z, você simplesmente vai só acrescentar és. Não é preciso retirar nada. Simplesmente você só acrescenta ao final do adjetivo. Exemplo, melhor ficará melhores. Audaz ficará audazes. Flexão de número, adjetivos compostos. Apenas o último elemento dos adjetivos compostos flexiona em número. Ou seja, apenas a última palavra passa para o plural. Observação importante, turma. Essa regrinha aqui serve para a maior parte dos adjetivos compostos. Prestem atenção, eu falei a maior parte. Há algumas exceções, alguns casos especiais que não irão seguir essa regra. E eu irei mostrar já já para vocês. Mas antes, vamos ver alguns exemplos que seguem essa regrinha. Criança mal educada. No plural ficará crianças mal educadas. O nosso adjetivo composto aqui é mal educada. Observe que o mal continuou o mesmo, sem nenhuma modificação. Porém, educada passou a educadas. Foi o único que sofreu modificação, que passou para o plural, foi a segunda palavra. Baleia azul escura. No plural ficará baleias azul escuras. Observe que o nosso adjetivo composto é azul escura. Quando é passado para o plural, o azul continua sem nenhuma modificação. Mas a palavra escura, o adjetivo escura, sofre modificação passando para o plural.
Ou seja, apenas a segunda palavra do adjetivo composto que sofre a flexão de número. Lente côncavo-convexa. Passando para o plural ficará lentes côncavo-convexas. Ou seja, apenas o segundo elemento passou para o plural. Muito bem. Vamos olhar agora os casos especiais que eu falei antes para vocês. Nós temos: são invariáveis os dois elementos dos adjetivos compostos. Ou seja, não vai mudar nada, nem o primeiro elemento, nem o segundo elemento, passando para o plural das palavras azul marinho e azul celeste. Essas duas palavras, elas não sofrem modificação quando são passadas para o plural. Exemplo: carro azul marinho. No plural ficará carros azul marinho. Observem que o adjetivo composto continuou o mesmo. A única coisa que passou para o plural foi o substantivo, mas o adjetivo composto continuou o mesmo. É aquele caso especial que eu falei para vocês. Outro exemplo: vestido azul celeste. Ficará no plural vestidos azul celeste. Observem que a única palavra que passou para o plural foi o substantivo. O adjetivo composto continuou o mesmo. Outro caso especial, turma. Os dois elementos do adjetivo composto, surdo, mudo, flexionam. Ou seja, nesse adjetivo composto, neste aqui, surdo, mudo, as duas palavras irão passar para o plural. Exemplo: rapaz, surdo, mudo. Ficará rapazes, surdos, mudos. As duas palavras passam para o plural, não apenas o segundo. Outro caso especial: adjetivos compostos indicadores de cores são invariáveis se o segundo elemento for um substantivo. Exemplo: saia verde oliva. Ficará saias verde oliva. Por exemplo, turma, se você vê que o adjetivo composto ele está indicando uma cor e o segundo elemento desse adjetivo composto é um substantivo, o adjetivo composto não irá passar para o plural. Outro exemplo: sofá marrom café. Ficará sofás marrom café. Observem que aqui o nosso adjetivo composto, primeiro vem o adjetivo indicando a cor e depois vem um substantivo, que é café. Logo, esse adjetivo composto não irá sofrer flexão de número, ou seja, não irá passar para o plural. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje de gramática. Fiquem ligados na nossa próxima aula. Tchau, tchau.